A Bíblia nos mostra o corpo humano como reflexo do ato criativo de Deus, sendo um reflexo visível de sua sabedoria e amor. A antropologia bíblica não trata apenas do homem em sua essência material, mas de sua integração entre corpo, alma e espírito, formando um ser único diante de Deus. Teologicamente, o corpo humano não é um acidente cósmico, mas uma obra inspirada pelo próprio Deus. A palavra hebraica yatzar, formar, em Gênesis 2:7, remete a um trabalho cuidadoso de um oleiro. A ciência pode estudar os seus sistemas, mas a teologia nos revela um sentido único. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos à lição tema, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Deixa Iberê morrer, oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa Iberê morrer, levante a sua mão, pelo EBD. Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que o nosso bom Deus te abençoe e te guarde. Irmãos, estamos hoje com mais uma aula muito boa, uma aula muito profunda do nosso novo trimestre da classe de adulto, o corpo, a alma e o espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Irmãos, e hoje a lição 2, que tem por tema o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Aqui eu tenho para você, meus irmãos, informações de grande importância, informações que você não verá em nenhum outro canal, tá? Informações muito úteis para você, professor, para você, aluno, para você, irmão, de um modo geral. Então, fique por aqui, não pule a aula, não vá para outro canal, fique por aqui, porque o negócio hoje está muito bom, irmãos, está muito gostoso. E não se esqueçam, se inscreva no canal, curta esta aula, comente aqui embaixo e compartilhe para que mais pessoas possam alcançar o nosso conteúdo. Porque aqui, meus irmãos, é o canal da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Lição em mãos para a lição 2 do trimestre, o corpo, a alma e o espírito. Olha só, irmãos, é sempre bom nós, a gente tentar assim relembrar e ver o que vem pela frente, tá? Relembrar o quê? O que passou. Passou a lição 1, não foi? O homem, o corpo, a alma e o espírito. E hoje é a lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Aí o trimestre continua, vamos lá, olha só aqui, ó, a lição 3, o corpo e as consequências do pecado, a lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo, a lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano, a lição 6, a consciência, o tribunal interior, a lição 7, os pensamentos, a arena da batalha da vida cristã, a lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, a lição 9, a vontade, o que move o ser humano. A lição 10, o espírito, o âmago da vida humana. A lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. A lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E a lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Bom, tá aí, tá? Vamos fechar o ano com material muito rico para todos nós, material muito completo, um material muito profundo que vai nos mostrar a essência, a matéria, a constituição do ser humano. Irmãos, como em toda lição, aqui embaixo nós temos aqui embaixo, ó, a leitura diária semanal, tá vendo aqui? Semanal, né? E a nossa lição 2, ela tem por seguinte, leitura diária. Olha aqui, ó, segunda-feira, Hebreus 11:3, a fé produz entendimento. Terça-feira, Salmos 3:15, Deus forma o espírito, a alma e de todos os homens. Quarta-feira, Levíticos 9:28, não é conveniente fazer marcas no corpo. Interessante. Quinta-feira, 1 Coríntios 21, 1 Crônicas 21, verso 23 e 24, o culto é um sacrifício pessoal. Sexta-feira, 1 Timóteo 2:8, oração com mãos levantadas. Sábado, 1 Tessalonicenses 4:4,
possuindo o corpo em santificação e honra. A lição 2, irmãos, também tem por seguinte texto áureo: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Salmos 139, versículo 14. Aqui temos Davi, né, mostrando uma poesia, né, Davi, um salmo poético que nos mostra, assim, esse aqui, que a maneira como Deus nos criou, ao olhar humano, parece algo terrível, né, algo sobrenatural, algo misterioso, mas também é tão maravilhoso, né? Deus, ele é o tecelão, Deus, ele é o oleiro, Deus, ele é o criador de todas as coisas do nosso corpo, da nossa alma e também do nosso espírito. Olha só, a lição 2 também tem por seguinte verdade prática: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Interessante. Vamos ver aqui, olha só. Verdade prática, diz que a ciência, ela quer desvendar, né? Ela quer descobrir quais são os mistérios que há em nosso corpo. Mas o crente que tem uma fé convicta na palavra de Deus, também no Deus Criador, ele vai descansar, porque ele sabe que nós somos uma obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Muito interessante aqui, olha só. O nosso corpo humano, ele é uma obra divina, ou seja, viemos do pó da terra. Deus usou um material, né, uma coisa simples demais, do pó da terra. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o termo hebraico, né, afar, né, pó, poeira, destaca a humildade da matéria-prima escolhida, irmãos. E tem pessoas que se acham grandões, né, e esquecem que somos pó, que somos barro. Essa origem do corpo humano, né, é uma origem terrena e aponta para a nossa fragilidade da existência. Nós somos frágeis. O corpo humano, ele não é autossuficiente, mas dependente da vida que Deus soprou em nós. Então, né, o fôlego divino, o ruach, ou seja, o homem, o nosso corpo é obra de Deus, fomos feitos do pó da terra. E há princípios, né, para o uso do nosso corpo, que são quais? Primeiro princípio, o da glória, tá? 1 Coríntios 10, 31. Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, né? Façais tudo para a glória de Deus. O nosso corpo é para glorificar a Deus, irmãos. As nossas obras, a nossa vida, tudo é para a glória de Deus. Segundo princípio, o da edificação. Romanos 14, 21. Paulo aconselha a não fazer nada que escandalize o irmão. O corpo e as suas práticas não pertencem apenas ao indivíduo, mas afetam a comunidade, né? Então, aquilo que nós fazemos é para edificar o nosso próximo. Além de nossos feitos ser para glorificar a Deus, também é para quê? Edificar os nossos irmãos. Terceiro princípio, o do serviço. Romanos 15, do 1 ao 7. Paulo afirma que os fortes devem levar as cargas dos fracos, ou seja, o corpo, em sua força e energia, é chamado para servir, tá? Servir ao próximo, servir a comunidade, servir os irmãos, servir com sabedoria, com modéstia, servir com prazer, né? Prazer tá aí, né? Verdade prática comentada. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A lição 2, irmãos, tem por seguinte palavra-chave. Qual será ela? Adivinha você aí? É qual? Corpo, irmãos, né? Palavra-chave é corpo. Lição 2, irmãos. Irmãos, a aula está ficando boa, o áudio está bom, tá boa a imagem, né? Eu sei que eu não sou assim bonito, mas dá para aguentar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, não esqueçam, o nosso material, os nossos banners, nossos comentários bíblicos estão aqui embaixo, ó, aqui o link da nossa plataforma da EBD Online. Vai lá, se inscreve na plataforma, seja um assinante. Irmãos, o preço é muito acessível. Se você vai assinar e ter toda semana material atualizado da lição que vai entrando, materiais com vídeo, material explicativo, material visual, material, irmãos, muita coisa, material comentado, PDF, assim lá, porque vale muito a pena. Tá aqui, ó, olha só, corpo. O que é o corpo? De acordo com a Bíblia israelita, né, a Bíblia judaica, ela vai demonstrar, né, preferência por termos que ressaltam unidade, ou seja, o corpo é unidade.
O corpo, ele é a parte da pessoa completa, não é um involucro separado, tá? No Antigo Testamento, predomina a linguagem holisticamente antropológica, nefesh, né? Não é alma, no sentido do grego dualista, mais vida, mais ser, tá? Para o dualismo, a alma é o espírito. E para o hebraico, né? No hebraico antropológico, a alma, né? Ela é o ser, né? Ou seja, ele é a vida. O basar no hebraico aparece com sentidos múltiplos, que são qual? Do corpo humano, a carne, como condição frágil, ou seja, o nosso corpo, ele é formado de carne, matéria, de alma e também de espírito. E no grego, no Novo Testamento, a diversidade terminológica traduz concepções específicas, como soma, né, corpo. O corpo é neutro, ou seja, é usado para corpo humano, corpo de Cristo ou corpo da ressurreição. Então, o corpo, modo geral, né? O corpo, no grego, é soma. Culturalmente, frente à modernidade e aos desafios bioéticos, a teologia bíblica propõe equilíbrio, nem idolatria do corpo, nem seu desprezo, mas uma mordomia que cultiva saúde, serviço, dignidade e esperança. Tá aí, irmãos, tá? O nosso corpo é formado por alma e espírito e matéria, tá bom? Que vai nos mostrar que somos frágeis, temos de cultivar nossa saúde, temos de trabalhar, ter esperança e temos dignidade. A lição 2, irmão, tem por seguinte plano de aula. Olha só, tópico 1. A maravilhosa obra de Deus. Parte A, do pó da terra. A parte B, Deus, autor da vida. E a parte C, a individualizada formação integral. O tópico 2, o corpo e a glória de Deus. A parte A, o divino tecelão. A parte B, entendimento e louvor. A parte C, né, o perigo dos extremos. E a parte D, princípios ou regras. E o tópico 3, corpo e a coletividade, que tem por tema a parte A prática relacional. E a parte B, a prática congregacional. E a parte C, tecnologia e culto. Vamos lá, lição em mãos para iniciar a nossa aula de hoje. É importante você estar com isso aqui em mãos, ó. A revista, tá, irmãos? Eu não vou ler toda a lição, que ela é um pouco... Irmãos, a lição de hoje, ela é um pouco assim, até extensiva, né? Aqui tem o tópico 2, que ele possui 4 subtópicos. Então, vou tentar aqui ler para os irmãos somente algumas partes aqui principais e aplicá-las com banners, tá bom? Comentado. Também com o meu comentário, tá ok? Vamos lá? Fala assim, introdução. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, a razão e a ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Olha só, meus irmãos, séculos de existência. Até hoje a ciência não consegue explicar a nossa existência. Tá? Alguns cientistas já conseguiram abraçar a teologia, abraçar a verdade bíblica, mas muitos insistem em querer colocar argumentos evolucionistas, dizendo que o homem é fruto de uma evolução, né, caótica. Mas olha só, eu tenho para os irmãos aqui um banner sobre a resposta sobre a nossa existência. Olha no banner aqui, ó. De acordo com um banner, aqui na primeira parte, a resposta para a nossa existência é a seguinte: está na origem do Criador. A Bíblia declara que o homem foi formado do pó da terra, né, do hebraico afar, certo? E recebeu o sopro divino, né, o Nessamar, fogo da vida. Ou seja, a ciência explica elementos químicos do corpo, mas não consegue explicar a consciência e a vida em si, né? Nós temos consciência, nós temos vida. Como é que a vida é gerada em um feto? Como é que a vida é gerada em um útero? Como é que a vida é formada no interior de uma mulher, né? Aqui no 2, ó, a unidade tripartida do ser humano. Olha só, o homem é visto como corpo, né, o soma, no grego, como alma, o psique, também no grego, e espírito, né, o pneuma, ou seja, a ciência estuda o corpo e mente, mas não define o espírito humano, irmãos. Temos aí, né, psicologia, que tenta mapear a nossa mente,
tá? Mas não consegue definir, entender o nosso espírito humano. E aqui no 3, a finalidade da existência. Por que existimos? As Escrituras respondem que o propósito do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A ciência, ela pode descrever como vivemos, mas não porque existimos. Nós existimos devido a uma razão. Por quê? A Bíblia responde isso. Então, resposta sobre a nossa existência está na palavra de Deus, irmãos. Coisas que o homem hoje tenta descobrir já estão escritas há séculos lá atrás. Irmãos, o tópico 1 tem por tema a maravilhosa obra de Deus, né? Somos nós, mano. Nós somos lindos, né, para a glória de Deus. Olha só, a parte A, do pó da terra. A parte B, Deus, autor da vida. E a parte C, a individualizada formação integral. Hoje, nessa lição, assim como na anterior, né? Aqui temos uns materiais por excelência, tá? Visuais muito bem elaborados, comentários muito bem mastigados. O professor que assinar a nossa plataforma, irmão, vai chegar na classe com a lição inteira mastigada, tá? É só estudar o nosso material com afinco, fazer anotação, escrever, que vai valer a pena, irmão. Está aqui embaixo, ó, não se esqueçam. A nossa plataforma é para assinantes, tá? E o preço é preço de banana. Vamos lá. Tópico 1, parte A do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, né? O Adam, do pó da terra, o Adar. Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células, tecidos e órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Esse é o nosso corpo humano, irmãos, tá? Nós somos constituídos por tecidos, por órgãos, por células, perdão, e por sistemas. Ouça aqui, ó, o relato em Gênesis 2:7 afirma que Deus formou o homem do pó da terra, né? Esse detalhe não é um acidente. Ele destaca a humildade da origem humana. Aqui, meus irmãos, o pó, ele vai simbolizar a fragilidade, lembrando-nos que sem o sopro divino não há vida, é só um boneco de barro, tá bom? Diferente dos animais, o ser humano recebeu o fôlego de vida, o Neshahá, né? Tornando-se alma vivente, ou seja, isso demonstra que a dignidade humana não está em matéria em si, mas na intervenção direta de Deus. A antropologia bíblica, ela contrasta com mitos mesopotâmicos, aonde os deuses criavam homens para poder servirem como escravos. No relato bíblico, Deus molda o homem com cuidado, com carinho, com ternura, colocando-o no Éden como co-administrador da criação. O corpo humano, nosso corpo, ele, portanto, carrega tanto a marca da terra quanto a imagem do céu. Olha só, irmãos, o que a ciência nos mostra? Ela nos garante que somos feitos do pó e do barro. Olha aqui, os minerais que estão no solo, estão no chão, são os mesmos minerais que há no homem. Olha o detalhe aqui, ó. Minerais no solo. No solo há cálcio, né, que é o calcário, o gesso, a argila. No homem também tem cálcio. Nossos ossos, nossos dentes, a nossa coagulação sanguínea. No solo tem o fósforo, né? Fosfatos minerais. No homem também temos fósforo. No nosso DNA, no nosso RNA, o nosso ATP em nossos ossos. No solo tem o ferro, óxido de ferro, né? Hematita e magnetita. No homem também tem ferro, em nossa hemoglobina, em nossos músculos. No solo, há o magnésio, a dolomita, minerais argilosos, né? No homem também há magnésio, enzimas nos músculos e nos ossos. No solo, temos o potássio, silicato de potássio. No homem, também há potássio, nos fluidos celulares, nos nervos. No solo, nós temos o sódio, sais minerais, né? Que há no sódio. E também no homem, há o sódio, nos líquidos corporais. No solo, temos o enxofre, sulfatos do solo. No homem, também há o enxofre, né? Aminoácidos e proteínas. No solo, temos o zinco,
minerais de zinco, né? A esfalerita, também no homem, ao zinco, nas enzimas, sistema imunológico. No solo, temos o cobre, né? Sulfetos e óxidos. No homem, também há o cobre, nas enzimas no sangue. No solo, há o manganês, minerais de manganês. No homem, também tem manganês, que é o quê? Nos ossos e na enzima. No solo, temos o selêncio, né? Os traços do solo. No homem, também há o selênio, enzimas antioxidantes. Nós somos pó, viemos do barro, mas em nós habita a presença de Deus, o sopro divino, o ruach espiritual. Irmãos, somos pó, somos sim. Então baixa a bola que você é barro, pelo amor de Deus. Fala assim o tópico 1, parte 2. Deus, o autor da vida. Irmãos, não esqueça, compartilhe esta aula, irmãos. É uma aula interativa, uma aula bem trabalhada, bem pensada, bem profunda, bem dinâmica e com materiais visuais para você entender melhor o assunto. Então, curta a aula, se inscreva e compartilhe, pelo amor de Deus. Vamos lá. 2, né? Deus, autor da vida. De uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os seres viventes, Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e em genética. Ouça aqui, ó, a Escritura afirma, né, repetidamente, que a vida procede de Deus, tudo vem de Deus, tá? Então, o termo hebraico shai, vida, está ligado, né, a ação divina que sustenta o ser. Em Atos 17, Paulo declara que ele mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Isso revela que o corpo humano não é fruto do acaso, mas de uma vontade soberana que planeja e mantém cada detalhe da existência. O salmista reconhece essa realidade ao afirmar: pois tu possuíste os meus rins, entretecestes no ventre da minha mãe, tá? O verbo hebraico canar, possuir, criar, né? Ele descreve Deus como dono e originador da vida. A ciência, ela pode explicar, né? Biologia e todo o seu processo, mas a fé aponta para o autor, que dá sentido à vida, né? Então, sem Deus, toda a explicação fica incompleta. Olha aqui o banner, irmão, fala assim: Deus, autor da vida. Primeiro, Deus é o autor direto do ser humano. Isso significa que a vida não surgiu do acaso, mas de uma ação consciente e pessoal do... Anota aí. A vida surgiu de uma ação consciente, não foi um acidente, foi Deus conscientemente, de maneira pessoal, nos criou, tá? Anota aí. Aqui no 2, a mulher criada da costela do homem, né? Lá, a mulher foi formada do lado do homem, revelando unidade de essência e igualdade de valor, irmãos. Olha aqui, primeiro, ó, o Criador estabeleceu definições fisiológicas, né? Fisiológicas e genéticas. XX, o que é isso aqui? Cromossomos. XX e XY, necessárias à reprodução, à diversidade. Bom, não tem meio termo. Ou é homem, ou é mulher. Ou é XX, ou é XY. É a formação do ser humano na sua genética. Tá? Não tem meio a meio. Ou é homem ou mulher, ou macho ou fêmea. Apesar dessas diferenças, ambos são igualmente, né, a imagem e semelhança de Deus. A vida em qualquer forma humana é dádiva divina, tá bom? Isso fundamenta a dignidade, a igualdade de todos diante de Deus. A vida é valiosa, a vida é preciosa, a vida é uma dádiva dada por Deus para o homem, irmão. Então valorize a vida que Deus te deu. Não importa, temos problemas, temos dificuldades, temos luta, mas a nossa vida é um presente do Criador para cada um de nós. Vamos lá, irmãos, para o tópico 1, parte 3, a individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato da procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima do homem e mulher, macho e fêmea. Tá? Isso é bíblico. Através da união do homem com a mulher, né, vai formar uma outra vida, formar uma outra pessoinha, né? Interessante. Então as escrituras falam claramente da existência da vida
humana completa, sendo corpo, sendo alma e sendo espírito, ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida, né, em temor, amor e devoção. Primeiro, a formação integral pelo Criador. A Bíblia mostra que o ser humano é constituído de corpo, soma, né, no grego, de alma, né, o psique, no grego, e espírito, pneuma. Essa unidade não é fruto do acaso, mas é o resultado da ação direta de Deus desde a nossa concepção, em nossa mãe. Tá? 2. O valor da vida desde o ventre. Jeremias 1,5 mostra que Deus já conhecia o profeta antes do seu nascimento. A vida é reconhecida como pessoal e plena ainda no útero materno. O aborto interrompe essa obra divina, atentando contra a dignidade criada por Deus. E terceiro, a maternidade como vocação sublime. A gestão não é apenas biológica, mas é uma cooperação direta com o ato criador de Deus. A mãe participa do mistério da vida, sendo instrumento do autor da existência. A maternidade é honrada nas Escrituras, como bênção e também como responsabilidade. Irmão, tópico 1 tem por seguinte sinopse: Deus com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e de forma única. Fala-se tópico 2, o corpo e a glória de Deus. A parte A, o divino tecelão. A parte B, entendimento e louvor. A parte C, o perigo dos extremos. E a parte D, princípios ou regras. É um tópico bem grande, né, irmãos? Com 4 partes, vai ser bom. Vamos lá. Lição em mãos. E agora para a parte A, o divino tecelão. Fala assim, revista, irmãos, parte A, tópico 2. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, o TB, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versículos 15, 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Olha aqui, ó. O salmista Davi descreve Deus como aquele que entretece o ser humano no ventre materno. O verbo aqui hebraico, né, é cobrir, entrelaçar, sugere a imagem de um tecelão habilidoso. Assim, cada detalhe da nossa constituição física é resultado da providência divina. O cor dos teus olhos, o teu nariz, tua boca, a tua orelha. Moço, Deus pensou em você em cada detalhe, tem um porquê. Tá? O corpo não surge no acaso, mas é tecido sobre o olhar atento do Criador. Essa metáfora revela a intimidade da relação entre Deus e o homem, diferente das cosmogonias pagãs, em que os deuses se mantinham distantes. O Deus bíblico, ele se envolve diretamente na formação humana, e isso reforça a doutrina da providência. Não apenas somos criados, mas somos também continuamente sustentados por Deus. Deus nos criou e também Deus nos sustenta continuamente. Olha aqui, irmãos. Aqui no banho fala o seguinte: divino tecelão, a Bíblia e a ciência. Olha isso aqui. Entretecido, sacar e a formação celular. No Salmo 139, Davi declara que Deus o entreteceu no ventre, termo que remete ao trabalho de costurar, entrelaçar fibras. De acordo com a ciência, a embriologia descreve o desenvolvimento inicial como multiplicação celular, onde células se diferenciam e tecem os tecidos corporais. Mas como pode? Davi não tinha microscópico, não tinha uma ciência como hoje evoluída e já via o que Deus fez na mulher, no útero materno, irmão. Isso é revelação de Deus. Olha aqui,
os meus ossos não se foram encobertos, ou seja, e o esqueleto em formação. Nos Salmos, Davi fala do surgimento dos ossos no lugar oculto do ventre. A ciência diz o quê? Que o esqueleto começa a se formar por volta da 7ª semana de gestação, a partir da cartilagem que depois se ossifica. Olha, mais uma vez, a ciência confirmando a Bíblia. Terceiro, entretecido nas profundezas da terra. Organogênese. Difícil a palavra? Organogênese. Nos Salmos, a expressão poética sugere mistério e profundidade no processo oculto da vida em formação. Para a ciência, né, na organogênese, células especializadas formam tecidos, órgãos e sistemas, o nervoso, o cardiovascular, digestório e por aí vai. A ciência, mais uma vez, confirmando a teologia da criação bíblica. Fala assim, irmãos, a parte 2.2, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Ouça aqui, olha só, irmãos, aqui no comentário aqui, ó. O versículo 14, no verso 14 de Salmos, apresenta um encadeamento lógico. Eu te louvarei. Por quê? Porque fui formado de modo maravilhoso. O louvor vai nascer, né, do entendimento. O hebraico yada, saber, usa no verso minha alma, ouça muito bem, expressa conhecimento experimental, não apenas teórico. O corpo, né, portanto, é teologia encarnada, prova concreta da sabedoria divina. Na teologia sistemática, esse princípio ele se conecta à doutrina da revelação geral. A criação, testemunho criador. Romanos 1:20. O corpo humano, como microcosmo da criação, é palco de adoração. Quando compreendemos, né, a grandeza dessa obra, a resposta adequada é o louvor e não a vaidade, irmãos. Pessoas que se vaidecem, né, em vez de louvar Deus por isso. Então, louve a Deus com o teu corpo, irmão, né? Com o teu corpo. Olha só, assim, louvar a Deus pelo corpo significa reconhecer sua graça em cada detalhe da existência. A conclusão é que o culto cristão não se limita ao templo, mas se expressa ao cuidado com o corpo, na vida saudável e no serviço ao próximo. Entendimento e louvor aqui no banho, irmãos. Eu botei aqui dois quadros, né, de comparação. Quando o homem reconhece ser criação divina e quando o homem rejeita a criação divina e abraça teorias vazias. Olha aqui no lado de cá, aqui, ó, no lado de cá preto. Quando o homem reconhece ser criação divina, ele compreende que, entende que foi formado de modo terrível e maravilhoso, com propósito de dignidade. Agora, quando o homem não reconhece, quando ele rejeita, ele crê ser fruto do acaso, de processos cegos e impessoais como evolucionismo naturalista. Quando o homem reconhece que ele foi criado por Deus, ele vive em gratidão, adoração a Deus, reconhecendo sua soberania e cuidado. Agora, quando o homem não reconhece, quando ele rejeita a criação divina, né, ele vive sem referência absoluta, buscando sentido em filosofias humanas. Quando o homem reconhece que ele é fruto da criação de Deus, ele desenvolve identidade firme, segurança espiritual e direcionamento ético. Quando o homem não reconhece que ele é criação divina, ele torna-se vítima de enganos e cultiva a idolatria e se entrega à depravação moral. Olha aqui, o que reconhece ser criação divina e o que rejeita a criação divina e abraça teorias vazias, irmãos. Reconheça, nós somos fruto da criação de Deus, não somos obra do acaso, somos imagem do Deus Todo-Poderoso. Aqui na parte 3 fala assim do 2, né? O perigo dos extremos.
Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, corrente de pensamento como o maquineísmo, o platonismo, gnosticismo, espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo como algo essencialmente mau. Do outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo criado por Deus, irmãos. Olha só, para ficar mais fácil, irmãos, aqui a tua compreensão, eu montei aqui uma tabelinha, né, com as correntes narcisismo, maniqueísmo, platonismo, gnosticismo. Cada corrente tem uma visão do corpo, tem um resultado e tem um contraste bíblico. Vamos ver aqui, ó. Para o narcisismo, eles veem o corpo como exaltam a aparência, o culto ao eu, né? Para o narcisismo, o resultado é qual? Idolatria da imagem, um vazio existencial. Mas a Bíblia diz o quê? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, irmãos. Temos que zelar por ele. O nosso culto é ao Deus que habita em nós, não a nós mesmos. Tá? Para o maniqueísmo, o corpo é mau, é uma prisão da alma. Para o maniqueísmo, né? O ascetismo ou rejeição da vida física, a do maniqueísmo. Quando eu penso que meu corpo é mau, eu passo a rejeitar a minha vida, tá? A Bíblia diz que o corpo é criação divina. Para o platonismo, o corpo também é prisão da alma. Como resultado, tem a desvalorização do corpo em favor do espiritual. Nós buscamos o equilíbrio, tá? Para a Bíblia, temos que glorificar a Deus em nosso corpo. Então, o nosso corpo é a razão de darmos culto a Deus. E para o gnosticismo, né, o corpo é matéria impura. O corpo é desprezado ou entregue ao prazer. Como resultado, temos ascetismo radical ou libertinagem. Biblicamente, o corpo é a parte da vida redimida em Cristo Jesus. Vou botar aqui, ó, visões de correntes, né, perigosas que não pode haver em nosso pensamento cristão. Para fechar o tópico 2, irmão, princípios ou regras. Irmão, não se esqueçam. Comente aqui embaixo, irmãos. A aula de hoje está muito profunda e interessante, tá? É um assunto que não se pode pular nenhuma parte do vídeo. Assista a aula toda na íntegra. Se você pulou, perdeu coisa boa, irmãos, tá? Tem muita coisa boa aqui, muito material bom, muito conteúdo bom, muito bem explicado, muito bem elaborado. Olha aqui, não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem, curta, comente, porque isso é bom demais. Olha só. Princípios ou regras? Fala assim, quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Vamos lá, irmãos, aqui para o banner, princípios ou regras. O que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos. Primeiro, o excesso alimentar, glutonarias, causa doenças físicas, obesidade, diabetes, pressão alta e mostra a falta de domínio próprio, tá? Segundo, dietas destrutivas, extremas, né? Culto ao corpo que pode levar à idolatria da estética em vez de saúde equilibrada, irmãos. Conhece alguém assim? O uso de substâncias nocivas, bebidas alcoólicas em excesso ou alimentos que deterioram o corpo. Pornografia destrói a pureza, alimenta fantasias doentias e escraviza o coração. A mente fica presa, irmãos, mente presa, cuidado. A promiscuidade desvirtua o propósito do corpo como templo do Espírito Santo, tá? 6. O tempo exagerado em celulares e computadores. Isso rouba o tempo de devoção à família e o descanso. Tá aqui, irmãos, ó, alguns princípios, né, ou regras, tá? O que fazemos com o nosso corpo é para glorificar Deus ou visa agradar a nós mesmos. Tem muitas pessoas que estão no extremo
dieta exagerada ou alimentação sem controle. Outros estão presos em vício, com a mente presa, a mente encarcerada. Tá, irmãos? Temos que libertar. Nós estamos libertos pelo nome de Jesus. Tem coisas que temos que largar de mão com urgência, tá? Olha aqui, a tela, né, celulares, em exagero, isso é prejudicial. Faça o quê? Assista a minha aula e vá para outro ambiente depois da aula, tá bom? Mas não se esqueça, assistiu a aula, deu joinha, comentou, compartilhou, se inscreveu, aí sim, pode tirar o celular e vá passear um pouquinho. O 2 tem por seguinte sinopse: o corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo princípios bíblicos. Vamos lá para o tópico 3, né? Para encerrar a aula de hoje: o corpo e a coletividade, a prática relacional, a prática congregacional, tecnologia e o culto. Todo o material, irmãos, aqui, o meu comentário, faço para os irmãos aqui na aula, nosso comentário aqui, né, explicado, o material aqui também em vídeo, né, em banners, perdão, são materiais que estão com você aqui embaixo, ó, no link da nossa plataforma BD Online, irmãos. Vá lá, se inscreva, seja assinante, vale a pena, irmão. É uma plataforma rica em materiais, rica em conteúdo, tem muita coisa boa, você vai gostar. Vai te ajudar a não ficar na aula em dúvida, tá bom? A não improvisar. Lá temos desde o textual, a conclusão, todo o material de lição mastigado e bem explicado para você, tá bom? Vamos lá, tópico 3, parte 1, diz da seguinte maneira, né? A prática relacional, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o próximo. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociais. Isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Por isso temos necessidade e deveres que vão além de nossa individualidade. Não somos criados para viver isolados socialmente ou afetivamente, tá, irmãos? Nós somos seres sociais, temos que nos associar com outros, com o próximo, tá bom? Aqui no banner, irmãos, da prática relacional, eu coloquei o seguinte informação, tá? Primeiro, a natureza relacional do ser humano. Deus criou o homem e a mulher para conviver em complementaridade e parceria. Um vai completar o outro. Primeira coisa, a nossa prática relacional começa em casa, em nosso matrimônio, com nossa família, com nossos pais, irmãos, né? Segundo, a prática relacional, né? A comunhão como expressão do amor divino. Jesus ensinou que amar o próximo é a extensão do amor de Deus. Quando eu amo o próximo, eu também estou vivendo uma prática relacional com o meu corpo, tá? Terceiro, a efetividade como reguladora de conflitos e vínculos, relações afetivas fortalecidas, evita isolamento, ansiedade e depressão. Muito forte isso aqui, tá, irmão? Quando há uma prática relacional sadia, tá? Muitas coisas podem ser evitadas. Quarto, o desenvolvimento integral do ser humano. A afetividade, a comunhão não se limitam ao social, mas integram corpo, alma e também o espírito. Tá aí. A prática relacional, tá? É natureza do ser humano, é comunhão como expressão do amor divino, é a afetividade e também desenvolvimento integral do nosso ser, corpo, alma e espírito. Irmão, falou assim, tópico 3, parte 2, a prática congregacional. Já vimos que, né, o nosso corpo é para a coletividade relacional, para a comunhão. E agora na prática congregacional, vamos ver aqui, ó. O corpo é um elemento fundamental do culto divino, irmãos. Não conseguimos cultuar sem o nosso corpo, tá? As escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Olha só, a prática congregacional, né? Ou seja,
Os congregados versus desigrejados. Olha só, os congregados frequentam a igreja, estudam a palavra e fortalecem a fé em comunidade. Hebreus 10, 24, 25. Os desigrejados se tornam isolados, a fé tende a enfraquecer, a compreensão da palavra é parcial e a prática espiritual é irregular. Os congregados participam de louvor coletivo, oração, celebrações, corpo e espírito expressam devoção. Os desigrejados, eles tendem a reduzir a adoração a práticas individuais, superficiais, muitas vezes sem profundidade. Os congregados, corpo, alma e espírito são nutridos, irmãos. Nutridos pelo convívio, pela disciplina espiritual e a prática do amor. Tá? Os desigrejados, o corpo pode se cansar, a alma se enfraquece e o espírito se alienar devido à ausência de orientação, de apoio e compromisso coletivo, irmãos. Cuidado, irmão. Não siga ideias de pastores, de líderes desigrejados. Tá? Tem muita pessoa magoada com a igreja, magoou com a igreja, com alguém da igreja, saiu, se rebelou, montou a igreja virtual e que é por isso mesmo. Irmão, cuidado. Tá? Eu sei que a internet, eu sei que a mídia é muito boa. Que coisa boa, que bênção. É bênção, mas tem que saber usá-la. Aqui no próximo tópico nosso, qual é? Tecnologia e culto. Então veja aí, ó. Olha só. O corpo, ele precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo enfatizam o aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já conhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Olha isso. Para poder fechar aqui, meus irmãos, nosso aqui banner final, a tecnologia e o culto. Olha só, eu botei aqui, irmãos, as vantagens e desvantagens. As vantagens da tecnologia no culto. Nos traz acesso remoto, é coisa boa, olha só. Estudo e edificação, por ela eu posso estudar esse edificado, tá? Multiplicação de recursos e flexibilidade. Agora as desvantagens são qual? A passividade, olha só, a fragmentação da atenção, a perda da comunhão e a superficialidade espiritual. Equilíbrio recomendado. Combinar a presença física no templo com o uso consciente da tecnologia como recurso de edificação, nunca substituindo a comunhão real, irmãos. Mais uma vez, é muito bom, é muito útil, é necessário a tecnologia para o reino de Deus. Necessário para evangelizar, para poder estudar, para trazer para os irmãos conhecimento que às vezes não tem, mas se não tiver cuidado, ela pode ser para nós algo prejudicial, tá? Então tudo deve ser feito com equilíbrio, com consciência, para termos uma edificação e nunca substituir a comunhão real com comunhão virtual. Tá bom? Maravilha? O tópico 3 tem por seguinte, irmão, sinopse. O corpo deve ser instrumento da comunhão e adoração coletiva, valorizando os relacionamentos e culto presencial. Irmãos, conclusão, né? Aula boa, passou que eu nem vi, irmãos, né? Coisa boa. Você pulou o vídeo? Não pulou, né? Se pulou, vai ter que... Bom, se você pulou a aula de hoje, perdeu muita coisa interessante. Você perdeu. Então volte lá de novo e siga na íntegra. Muita coisa boa, irmãos, tá? Olha só. A verdadeira conclusão, né? A verdadeira adoração ao Criador abrange a integridade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhece-se como obra das mãos de Deus, levar-nos a render a soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e em honra, irmãos. Olha aqui, o corpo humano, ele é obra, né, do Criador,
de Deus, uma coisa maravilhosa. É formado com sabedoria e propósito. Você não nasceu por nascer, tá? A sua origem humilde no pó da terra é compensada pelo sopro divino que lhe dá vida. Essa realidade nos convida à humildade e ao louvor. Teologicamente, o corpo é templo do Espírito Santo e instrumento para glorificar a Deus. Ele deve ser preservado do desprezo, idolatria, sendo consagrado ao serviço cristão. Buscar, para nós, um equilíbrio bíblico, evitar os extremos filosóficos e culturais, conduzindo uma espiritualidade integral. Na prática, a lição nos chama a valorizar a vida, cuidar do corpo e usá-lo para edificação comunitária. Em uma era de narcisismo e vitalidade, a igreja deve reafirmar a dignidade do corpo como dom divino, assim cumpriremos o nosso propósito, glorificar Deus em corpo, em alma e em espírito. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até a próxima lição, irmão. A lição 3 também está muito boa. O corpo e as consequências do pecado. Não se esqueça, a aula foi boa? Então compartilhe, comente, curta, se inscreva. E até lição 3, em nome de Jesus. Vamos que vamos!